agora boa noite. deu! Agora tem Aê. duas pessoas na live. Né? Tem um jovem e um bonito. Entendeu? Tem um jovem e um bonito. Estamos nessa. Boa noite! Sim. Olá, pessoas lindas. Entrou um ali que não é tanto. Mas, que gente linda. Obrigado, gente, por estarem vindo aqui na live. Muito obrigado. Boa noite, gente. Que bom que vocês vieram. Estão vindo ainda, na verdade, né? Sim, daqui a pouquinho chega. Minha mãe vai chegar. A mãe é sempre assim, a gente marca a live às 19 horas, 10 para as 8, ela tá entrando, tá? E é assim mesmo, é nessa tranquilidade, né? Sim, sim. Mas agora tá aparecendo tudo certinho, né? Dá pra ver os movimentos, né? Dá para ver os movimentos, não é só a voz, né? Boa noite, professora Andréia, tudo bem? Que bom que você veio. Diretor eleito do IFSC. É? Que legal. Sim. Bem-vinda, professora. Falaremos sobre IFSC hoje aqui. Teremos muitas coisas a comentar. Falaremos sobre IFSC também. Tais bem, Matheus? Tô ótimo, né? Melhor impossível. Sim, bem tranquilo. Pronto para perguntas capciosas, tudo assim. Eu posso perguntar o que eu quiser, a gente pode falar mal podemos falar mal do governo, podemos fazer... Claro, estamos aqui para isso. Tudo pronto, assim. Tudo pronto. Já tomei um estrago aqui para falar o que você quiser. Sério? Brincadeiras. Brincadeiras à parte, mas estou preparado. Eu não bebo porque eu não sei beber socialmente, né? Ou eu não coloco uma gota de álcool e eu saio miando pela casa. Eu nunca descobri como é que é isso de beber socialmente. Então eu já não bebo, eu não começo a beber porque eu não sei a hora de parar definitivamente, né? Então eu prefiro não iniciar. Prefiro não iniciar com esse novo vício. Tem pessoas aqui no WhatsApp perguntando que horas começa a live. Agora, como é que a gente responde? Já começou, né, gente? Pelo amor de Deus. Não. Deu um pequeno Você tá recebendo mensagens agora também. Tô recebendo mensagens agora também. Deu um pequeno problema aqui na entrada, mas o Nelson, na próxima, ele é jovem. Na próxima, ele já vai conseguir pegar aí, já entra direto, não vai ter esse... Não sei o que deu bug ali. Mas vamos começar. Já estamos aí, 9h07, já está quase 10 minutos atrasados. Nelson, então primeiro, é um prazer falar contigo. O tio não posso usar isso em live. O amigo sempre quis falar contigo antes. Que o Nelson é como se fosse um afilhado para mim, né? Me apresentando aqui para o público do Nelson. Eu sou o Francisco. Eu tenho 5 filhos adotados e o Nelson ele foi contemporâneo do meu primeiro período de adoção, que foi quando eu adotei o Cristiano e a Cristine. Então o Nelson foi contemporâneo desse período, nós tínhamos proximidade, conversávamos muito, né? O Nelson estava numa casa lar e foi para a casa lar que eles residiam, e todos que estavam lá, que eu ainda mantenho contato, eu sempre digo que são como afilhados. Né? Seria um exagero dizer que são como filhos, mas são como afilhados, são como se fossem sobrinhos. E o Nelson agora vai se apresentar. A minha mãe chegou. Não acredito. Não deu 10 minutos de live e a minha mãe chegou. Hoje vai estar boa essa. Chico? Foi eu que travei ou foi o Chico que travou? Voltou. Voltou. E agora você, meu querido, queria apresentar também para o meu público, né, as pessoas que me seguem aqui. Quem é você? Sim. Como é que é a tua história? Me conta. Então, né, gente, primeiramente, boa noite a todos. Eu sou o Nelson, né, como o Chico já apresentou, Nelson Matheus, né, todo mundo me chama de Matheus. Eu tenho 22 anos, né, hoje eu sou estudante de Engenharia Elétrica do Instituto Federal, né. Eu sou adotado, né, também, eu e meu irmão, a gente foi adotado por um casal homoafetivo, meu pai Adão e Giovanni, né. Estou nessa empreitada desde 16 anos com eles, né. Então, é uma empreitada longa já, né. Um pouco da minha história é que com 13 anos eu entrei no setor de acolhimento, né, por problemas familiares que eu tive com a minha família,
E dentro do setor de acolhimento, eu comecei a ter aulas públicas, no setor público, né? No estado e no município, onde eu conheci meu pai hoje, que é o professor Adão. Meu pai, ele me Uhum. conheceu me dando aula, né? Não tinha jeito melhor. Uhum. E, e ele descobriu que morava em acolhimento e assim a gente começou a nossa experiência, né? E eu dou graças a Deus, assim, por ter conhecido ele, ter conhecido outras pessoas que hoje estão na minha vida e principalmente você, né, Chico? Ah. Apesar que tu já fez tudo que eu ia perguntar, tu já respondeu. Ó. Já estudou em colégio público, quantos anos chegou no acolhimento, que é a família. Já Então tá tá bom. tudo pra... Ah, gente, acabou a live. Não, tô brincando. Espera aí, não sai. A live não é só isso. E a primeira pergunta que eu tinha para fazer, o Nelson, era exatamente essa, né? Da questão do acolhimento. Como que você foi parar num serviço de acolhimento, numa casa lá? O que que aconteceu? Que às vezes as pessoas, a gente fala muito de adoção e se fala Sim. da história do acolhimento para frente. E não se fala muito, até na questão que esse rompimento de laço, ele também não é uma coisa positiva. Né? O ideal Uhum. seria que essa família conseguisse, tivesse estrutura psicológica, tivesse apoio governamental da sociedade para manter essa criança dentro dessa família primária. Então, eu queria ouvir da tua história esse começo, assim, como que foi o desprendimento da tua família primária? Uhum. Então tá, né? Vamos lá. Só antes disso, eu só queria dar boa noite pra doutora Ana, ela tá aí com a gente já também, né? Então, assim, Ela é a única obrigado, Ana, por pessoa que estar eu aí. tenho medo no mundo. É a única pessoa que eu tenho medo no mundo é ela. Ah, mas eu amo Ela essa tá mulher. aí. Gente, Tá, vamos tá aí. acabar lá. Ah, eu não participo de live. Então, né? Vamos lá. Oi, boa noite, doutora E- Ana. Eu tô brincando, pelo amor de Deus. então, né? A minha acolhida, né? Ela se deu por causa do contexto familiar no qual eu vivia, né? Eu com 9 a 8 anos, meu pai ele morreu, né? Por problemas cardíacos, né? E eu venho de um histórico de uma vida muito difícil, assim, né? Com uma família que era muito ligada às drogas, né? É uma família que nunca deu muito afeto e carinho à minha pessoa, né? Sempre tive problemas pedagógicos, eu mal ia à escola, mal frequentava a escola, né? E quando eu estava com 12 anos, eu tinha vários problemas ali no local onde eu vivia, né? Eu era ameaçado por traficante, eu era ameaçado por pessoas ali que moravam naquele local, porque minha mãe era usuária de drogas, né? E essas pessoas que consomem drogas assim, elas começam a adquirir dívidas, né, com os traficantes. E eu ia na rua, eu apanhava muito, eu tinha muitos desses problemas, assim. Então, um dia eu não aguentei. E em casa eu também tinha muitos problemas com a minha avó. Minha avó me batia também, porque a minha avó era uma pessoa muito interesseira, assim. Ela pedia dinheiro para minha mãe para cuidar de mim, sendo que minha mãe não tinha. Daí ela botava eu para vender as coisas, botava para pedir dinheiro, fazer pedido fiado. Aí um dia eu não aguentei mais isso, sabe? Porque eu tava com a minha irmã, com o meu irmão, que o meu irmão eu tive que botar ele pra morar com a minha outra avó. E minha Uhum. irmã, eu tive que botar ela na adoção também. Porque o momento que a gente tava vivendo ali era um momento muito difícil. Uhum. Daí tive que tomar essas decisões difíceis muito cedo, né? Só que chega um momento que o psicológico da gente não aguenta. E eu liguei para as assistentes sociais e falei que não queria mais morar com a minha família. Então eu peguei o telefone da minha avó escondido, né? Uhum. E eu liguei pro número do Conselho Tutelar e no dia seguinte o Conselho Tutelar já estava lá em casa. Foi muito rápido. Já peguei minhas coisas, assim, né? E então eu parei no setor de acolhimento, assim, por causa desses problemas, assim, que eu vivi, né? Às vezes por uma má alimentação, etc. Daí o Conselho Tutelar fez toda preparou tudo no documento e eu fui parar no setor de acolhimento. E nessa questão que você falou aí da tua família, te agradeço, que eu sei que não é um assunto fácil, mas assim, que você acabou fazendo essa autodenúncia da tua situação, né? Que é algo muito raro. Normalmente a denúncia parte de terceiro. Quando você está dentro de uma situação abusiva, isso vale para criança, para mulher, para tudo,
dificilmente a pessoa consegue ter essa autocrítica de perceber que está numa situação de abuso. E você conseguiu. Mas assim, você comentou uma coisa interessante, que é que a sua mãe ela era usuária de droga. Certo? Sim. Então, Certo. daí eu volto para aquela parte sobre que eu tinha comentado há pouco, que é a questão do apoio, né? Da questão de você ter, muitas vezes, um apoio para a própria mãe poder sair desse mundo de uma forma, um centro de reabilitação laico. Hoje a gente vê uma invasão disso, não tirando o mérito das igrejas que fazem esse trabalho, mas hoje você faz uma associação religião com tratamento contra as drogas, né? Então, e qual é a tua opinião? Tu acha que esse apoio não veio, não teve, por isso que chegou essa situação, que tu teve que ficar junto com a tua avó, não com a tua mãe, e depois teve que requisitar esse apoio pelo Conselho Tutelar, e o Estado, foi para a tutela do Estado. Tu preferiu ficar com a tutela do Estado do que com a tua família. Sim, sim. Né? Sobre essa questão da minha família, né, envolvendo essa questão de drogas, assim, eu tentei, sim, posteriormente, estando na casa lá, auxiliar ela, né, eu tentei conseguir botar ela no Creta, que naquela época, né, fazia esse papel, e ela fugia, sabe, ela não ficava, porque o vício realmente foi muito complicado, assim, nesse sentido, e ele tentou de diversas formas, até que teve um dia, né, antes de eu ir para a casa de acolhimento, assim, né, ter um fator que complicou muito. E a gente, quando acontece algumas situações, a gente perde a afeição por algumas pessoas, né. Infelizmente, eu perdi um pouco da afeição pela minha mãe o dia que ela me empenhou na boca, sabe? A minha mãe, ela estava sem dinheiro, ela não tinha nada, Meu e ela foi Deus. junto comigo e me deixou lá, né. Foi um momento muito tenso para mim, né. Então, depois que eu peguei e aconteceu isso pra mim, eu perdi um pouco o afeto por ela, né? Depois desse dia eu fui pra casa da minha avó, mas eu tentei ajudar ela, né? E eu tentei, de certa forma, internar ela, mas ela não se ajudava, entendeu? Eu não consegui dar pra frente, porque daí começou a atrapalhar a minha vida, sabe? O meu desenvolvimento pessoal, de poder estudar, de poder ter foco e crescer, entendeu? Porque eu já tinha meus problemas psicológicos e na casa lá tu tem que lidar com o problema das outras crianças também, né? Então era muita coisa pra minha cabeça, onde foi que eu peguei e consegui internamente dizer assim, agora é o momento de eu cuidar de mim, sabe? Uhum. E foi assim que eu fiz. E cuidar do meu irmão também, né? Ele também tava com muitos problemas. Uhum. E esse basta, o basta que tu deu para tua família primária foi essa de ter sido empenhado na boca, ou foi... O que foi assim que tu viu que aquela situação tu estava... tinha ultrapassado o limite do aceitável. Foi o fato de ver que eu não iria mais, não tinha mais nada ali pra mim. Eu vi que não poderia crescer, não poderia ir além, tipo, sabe, do momento que tu vê ali que ou se tu sai pra rua morre, se tu fica em casa tu apanha, tipo, tu não tem pra onde. Pra mim foi o estopim, né? Então foi o momento que eu liguei pro conselho tutelar, porque eu fui até aconselhado por alguns amigos, né, ó, Nelson, Nelson não, né? Me chamam de Matheus na rua, assim, né? Matheus, pô, faz isso, aquilo. Eu peguei o telefone escondido da minha rua e liguei, né? Eu te confesso que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, sabe? Sem dúvida alguma. E quando você partiu, saiu da tutela da família primária e foi para a tutela do Estado, essa experiência, a gente já percebeu terrível essa experiência que tu teve aí. Eu realmente não tinha conhecimento dessa parte da tua mãe, né, que ela tinha te empenhado em nome de droga. Sinto muito. Eu vou te dizer a mesma coisa que eu falo para os meus filhos aqui quando eles contam do histórico pregresso deles. Eu sinto muito, mesmo. Não tenho como alterar o passado, mas sinto muito. Então, tu saiu dessa tutela e foi para a tutela do Estado. Foi assustador? Sim. Foi maravilhoso? Tem saudade dessa Então, época? O que tinha de bom, o que tinha de ruim? Porque foi uma mudança, né? Tu teve uma mudança claro, drástica aí. Tu saiu de claro.
de uma criança agredida dentro de uma comunidade para uma criança, para um adolescente que teve uma nova chance, certo? Então, se tu pudesse falar dessa experiência também dentro da Casa Lar. Não, claro, com certeza. Assim, ó, dentro da Casa Lar, quando a gente entra, a gente se sente um pouco assustado, né? Mas ao mesmo tempo se sente acolhido, né? Porque no começo é tudo muito bonito, assim, né? Como qualquer outro relacionamento, digamos assim. A gente entra no setor de acolhimento, né? E tem toda essa questão. Logo, né? Eu tive vários problemas, né? Você começa a perceber que as outras crianças que estão lá também são pessoas que passaram por situações análogas a você, né? Ou era mexer com droga, ou era muito agredido pela família, ou outros problemas que mais pesados que esse que não vou discutir aqui porque vai ficar muito pesado o assunto, né? Eu lembro, então... eu posso interromper porque eu posso falar. Eu lembro de um menino que ele foi ofertado pela mãe dele num ritual de magia negra. Ele foi ofertado, que nem a tua mãe te deixou lá na boca, né? Esse menino também foi ofertado. Então tem histórias que quando a gente escuta, eu lambo o chão, eu sempre lambi o chão que o meu pai e minha mãe passam, tá? Mas depois que eu vivenciei isso, que eu ouvi essas histórias, que eu tive essa vivência, meu Deus, eu lambo 2, 3 vezes por onde que eles passam. Eles foram maravilhosos. Gratidão, né? Eles erraram muito, mas eles foram maravilhosos. Os dois. Aí eu te interrompi. Vamos deixar tu falar. Não, tranquilo. É um diálogo, né? Uhum. Só gostaria de agradecer a Conceição pelo comentário e a Eliane também. São pessoas do IFSC, né? São pessoas aí que acompanham muito minha trajetória lá. Uhum. Mas dando continuidade, né? Dentro da Casa Lar, você começa a lidar com o problema de outros adolescentes e de outras crianças, querendo ou não. Às vezes a idade numérica não é a mesma idade mental, né? E você lida com esses problemas ali e você acaba sendo agredido por uns, você acaba vivendo experiências com outros, aprendendo com alguns, com outros, né? Eu admito que no começo a gente vem de uma experiência que a gente tem que ser autônomo, né? Então, tu acaba discutindo com outros acolhidos, você acaba participando de coisas que você não gostaria, né? E nisso, o Estado, é nesse momento que você sente o abandono do Estado, tá? Porque ali são monitores que não são preparados para estar contigo, né? Uhum. É uma equipe técnica de psicólogos e assistentes sociais para lidar. Na época que eu entrei, tinha 25 pessoas na casa onde eu morava. Tinha gente que dormia no chão, tudo, porque não tinha onde enfiar, né? Uhum. Então, foi um contexto muito difícil, sabe? E eu entrei em depressão, assim, eu fiquei muito chateado porque eu tive a sensação que eu tomei a escolha errada, sabe? Mas logo em seguida, eu comecei a ver que eu tinha que recuperar meu prejuízo. Então eu comecei para a escola e foi onde eu conheci o programa Acelera Brasil. Nesse programa eu conheci uma professora que é a Maria Tereza Gevaerd. Quando as pessoas participam da nossa vida, elas impactam, né? Vamos bater palma pra ela, não sei nem quem mas já tô batendo palma, adorei ela. E um dia eu entrei pro programa, né? E eu tava no 3º ano, né? Com 13 anos. Eu tava muito atrasado. E eu entrei nesse programa para justamente acelerar, né? Aí ela pegou. E um dia eu tirei um 9 na prova de ciências e todo mundo foi mal, menos eu. Ela pegou. Perguntou por que eu não estava comemorando, né? Por que aquilo para mim não fazia diferença. Eu cheguei e falei para ela, então, professora, é porque eu não tenho para quem mostrar. Não faz sentido para mim, né? E nisso ela começou a chorar, sabe? E eu não entendi. E eu também comecei, né? Foi um negócio ali muito recíproco, assim, o sentimento de que as coisas a gente deveria ter um diálogo para as coisas melhorarem, né? Aí ela me falou uma coisa que eu nunca esqueço, sabe? Foi isso que me deu o gatilho para entender o porquê que tudo aquilo estava acontecendo. Ela falou assim, Nelson, eu sei que tu tem sonhos, né? Mas nunca desista deles, porque nunca deixe de estudar, porque o conhecimento é algo que ninguém te tira. O mundo, a sociedade te tirou a família, as pessoas te tiram as coisas,
mas com conhecimento tu sempre vai alcançar teus sonhos. Nunca deixe de estudar, porque é o conhecimento que vai te levar longe, né? Uhum. E aquilo, cara, ficou na minha cabeça uns 2, 3 dias, né? E foi a partir daí que eu comecei a entender o porquê que eu tô na casa lá, o porquê que aquele momento de agressão, naquele momento, estava acontecendo para que eu pudesse ser uma pessoa melhor, sabe? E foi isso que eu comecei a estudar muito, comecei a investir na minha educação, sabe? Você Nesse entendeu que a sentido, assim. educação era a porta de saída. Porque o que se Exatamente. percebe, essa frustração que tu teve na casa Lara, é que você criou muita expectativa. Então, tudo a gente cria expectativa. Você saiu de uma situação muito ruim, foi para uma situação melhor do que a que tu estava, sob a tutela do Estado. Tu estava em segurança, pelo menos, ali. Uhum. Você foi para o Creta, né? O primeiro foi o Creta, é isso? Foi cretinha, né? Creta é para pessoas que consomem produto, Entorpecente. entorpecente, né? O cretinha é para adolescentes, justamente. Então, tu foi para o Cretinha. Isso, Não era o que você imaginava. Uma isso. coisa que a gente martela muito no atendimento de jovens e crianças é essa questão do acolhimento. Então você não se sentiu acolhido e você viu uma saída que foi a educação. A educação, tu teve algum contato com educação particular? Ou a tua educação, ela foi, onde que você estudou, foi em colégio público? Até onde eu me lembro era no Vanderlei, né? É do Vanderlei Júnior, Então, correto? Que era a vamos Noeli, lá, que era a vamos lá. diretora, que é minha amiga, que não está aí, mas eu gosto dela também. Apesar de Vamos lá, não né? prestigiar as lives, né? Eu gosto muito dela. Eu também gosto muito dela, conheço ela, né? Inclusive, quando eu Ai, estava no Madeleine, eu conversava muito com ela, né? Mas o meu estudo ele foi integralmente público, né? Eu nunca. Só que o Vanderlei ele entra bem depois dessa história, né? O acesso todo o acesso à minha educação ela foi pública, né? Nesse momento, eu participei do programa Acelera Brasil. Quando eu saí do programa, eu estava no 7º ano ainda, né? Aí quando eu passei para o 7º ano, depois de serem realizadas umas denúncias dessa casa que eu estava, a gente foi lá para o Pai Herói onde eu te conheci, né? Aí lá no Pai recordo. Herói eu comecei no Barreirão, aí onde eu conheci o Adão, depois eu fui pro Vanderlei, né? Então, a minha vida toda foi a escola pública, né? E sou inteiramente gratuito. Gratuito não, errado. Eu sou grato, né? Sou muito grato. Grato, Eba! Uhum. Sou muito grato porque a minha família, né? Era para ter sido a casa lá, mas a minha família acabou sendo os professores, né? Porque os professores falavam assim, Nelson, isso tá certo. Chegou um momento da minha vida que eu ia pra escola de manhã e só voltava à noite. E os caras da casa lá não entendiam. Eu falava assim, me sinto muito mais bem lá do que aqui, então eu vou ficar lá o dia todo. É onde que teve acolhimento. Era isso que eu estava falando. Porque as Sim, pessoas perceberam, nessa parte acadêmica, você sempre se sobressaiu muito. Eu lembro o que se falava dos internos lá, e falava que um era bom para esporte, o outro era bom para alguma coisa, e tu era bom para ciências. Eu lembro que era um orgulho, porque tu tinha esse carisma, por assim dizer, que tu gostava de ciência, tu gostava de estudar. Fantástico. E uma outra coisa que eu acho bem interessante destacar é que a escola pública, ela tem ótimos professores. Ela não consegue, muitas vezes, pensar os alunos, né, que estão lá, que não estão tendo um desempenho tão bom como uma escola particular faz. Mas se o aluno tiver o esforço dele, na maioria das escolas, apesar de todas as dificuldades, apesar do problema de infraestrutura, o capital humano é muito forte. Eu sim, tenho 5 filhos, 3 estudam em colégio público. E eu percebo a forma como o colégio público acolhe e trata as diferenças. Eu acho isso fantástico. Então, essa parte da educação é sensacional de falar, porque você teve um acesso a uma educação, o pouco que você recebeu, você conseguiu fazer o pouco limão que tu pegou, tu fez uma baita de uma limonada muito boa. E depois veio a escada de felicidade de Nelson Mateus, que é a próxima sim, parte, que sim, foi a sim, adoção. Foi com 16 anos sim, que tu foi adotado pelo teu professor de filosofia, que era o Adão, sim.
Sim, E o sim. teu professor... Não, e o Giovanni, que é artista. É isso, né? Que é um casal homoafetivo. Então, Isso. antes da gente falar de casal homoafetivo, como que é essa sensação de pertencimento? Quando tu sai de uma casa lar, tu saiu de uma situação de negligência, de maus tratos até, e tudo mais, foi para uma situação de tutela do Estado, e depois eu quero saber o momento que tu soube que tu foi escolhido. Eu quero chorar agora. Eu quero... Vamos lá, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que contextualizar alguns momentos, né? Vamos lá. Ah, primeiro, eu participei de um programa que eu acho que tu participou também, que foi o Padrinho Nota 10, né? Não, E não participou? Desculpa. não. Tá. Porque se eu Eu fosse no participei. Padrinho Nota 10, eu tinha trazido todo mundo para casa. Não ia dar certo. Eu... Tá, né? Não, eu No não Padrinho posso Nota participar 10, desse tipo de coisa. o Às Adão, vezes me né? contam Desde que uma eu. história, às vezes me conta uma história triste de uma criança que está lá em Natal. Eu já quero ir para lá, eu não consigo, eu não tenho, eu não consigo, eu não tenho essa desprendimento. Mas vamos lá, fala Ah, como é que foi a história vamos da lá. escolha. Eu quero saber como tu descobriu assim, quando tu descobriu. Eu fui escolhido. Eu queria que tu trouxesse essa sensação de volta, de saber que tu Não, tem, claro, com claro. 16 anos, tu ia sair de uma outra realidade, que era melhor do que a primeira, mas que tu ia para uma Uhum. completamente diferente. Claro, claro, vamos lá. Antes de eu participar do processo de adoção com meus pais, eu participei de outro processo pelo Padrinho Nota 10 com outra família, tá? Uhum. Então, já deixar claro que eu já fui devolvido uma vez. Abre aspas, assim, Sim, né? Participei de uma experiência. sinto muito Né? também. Depois, né, quando eu comecei esse novo processo com o Adão, eu primeiro preciso citar o momento que aconteceu esse tchan. Eu tava na sala de aula, né? Eu tava entregando um trabalho pro Adão, né? Meu amigo o Vitor Cunha, nunca esqueço o nome dele também. Ele chegou, eu entreguei meu trabalho pro Adão, e o Adão falou assim, pô, cara, que trabalho legal, teus pais te ajudaram e tal. Aí ele perguntou pelos meus pais, e eu olhei assim, não tenho, né? Aí meu amigo falou assim, professor não sabe? O Nelson mora na casa lar e tal. Aí o Adão olhou assustado assim, como assim? O que é isso? Né? Tipo, o que é uma casa lar, né? Uhum. Aí eu comecei a falar as coisas pra ele, ele começou a ouvir, ele falou assim, cara, o que tu escreveu aqui não faz jus de onde tu veio, sabe? Aí eu fui o primeiro aluno dele, ele tem orgulho de falar isso hoje, ele é uma nota 10 dele, né? Aí ele pegou, começou a investigar minha vida, na outra aula ele me trouxe um cartãozinho do bistrô, que a gente tem aqui atrás, né? Uhum. Aí ele pegou e falou, pô, vai lá, visita, pode ir lá, tu vai comer de graça. Eu falei assim, né, pô, comida grátis, né? Eu vou. Ah. Aí eu cheguei, vim aqui no intuito de conhecer ele melhor, assim, né? Só que eu não tinha noção do lance, do que estava acontecendo, né? Pra mim era mais um dia. Aí eu vim aqui, conheci o Giovanni também, né? E nisso a gente começou a conversar, eu comecei a passar o final de semana com eles. E nisso eu tinha 15 anos. A gente começou a passar o final de semana, nisso e tal, né? Aí depois eles descobriram que eu tinha um irmão chamado Felipe. Bah, pra quê, né? Aí ele fala assim, bah, um já é pesado, dois. Aí, na escola eles tinham um problema com o Felipe, né? O Felipe, ele era um cara que, quando ele tá sem óculos, ele olha assim, ó, né? Aí, as pessoas têm medo dele. Aí, fizeram um bicho de 7 cabeças do Felipe, tá? E o Adão não queria pegar o Felipe. Aí depois, o Giovanni foi conhecer o Felipe, o Giovanni falou pro Adão, gente, esse menino é um doce, né? Isso que eu ia falar, entre você e o Felipe, eu ficaria com o Felipe. Se fosse pensar em calma e tranquilidade, o Felipe é 10 vezes mais tranquilo que tu. Sim, Ficaria com os sim. dois. Né? Não, mas assim, O ok, Felipe ele é mas por muito causa. tranquilo. Muito O Felipe tranquilo. ele é show de bola. Às vezes dá até raiva, porque ele é de tão tranquilo. Pessoas que nem eu ficam com. Me dá nos nervos, pessoa É, muito calma. Me sim, dá, sim, sim. eu fico nervoso com gente muito calma. E o Felipe é muito Ele calmo. olha assim, ah, é isso aí. Então tá bom. Ele é muito tranquilo. Aí É. aconteceu esse processo, né? E a gente trocou de casa lá de novo. A gente foi para uma outra casa lá. E a situação ela começou a apertar de novo, assim, né? Porque as pessoas começaram a não valorizar muito os acolhidos. Aí o Giovanni viu que era hora de pegar a gente, né? Uhum. Aí ele pegou a nossa guarda provisória, né?
E o momento do Tchan, né, agora para concluir, assim, um momento que foi muito impactante pra gente, e um momento, assim, que realmente eu me senti adotado, sabe? Foi agradecendo a doutora Ana que ela participou desse processo, foi quando a gente realmente oficializou a adoção, sabe? Foi um momento que eu falei assim, gente, agora eu fiquei muito emocionado nesse dia. Foi um dia que não tem que descrever, é um sentimento que tu tem de tipo, pô, agora sim eu tenho uma nova família, sabe? Uhum. De tirar aquela pressão do peito, da cabeça, de que aos 18 anos tu não tem pra onde ir, sabe? Uhum. Agora eu posso fazer minhas coisas em paz e tranquilo. Aí Uhum. depois de eu. Por isso que eu me chamo. Antes eu me chamava Nelson Matheus Silva da Conceição, hoje me chamo Nelson Matheus Ibner Frederico. E foi para mim foi um prazer que é imensurável, assim. Eu acho que os 4 maiores prazeres da minha vida foi o primeiro entrar na faculdade, né? E o segundo foi ser adotado, sabe? Depois a gente vai entrar nesse contexto da faculdade aí, mas para mim, quando eu assinei o nome lá dizendo que eu tava trocando o nome, foi um momento assim que eu olhei para mim e me senti acolhido de novo, senti assim, agora eu tenho uma outra família. Claro, tipo, o sentimento já existia, mas às vezes o fato de você pegar e trocar um nome, o fato de você institucionalmente saber que agora você faz parte de uma família de verdade, como é que se diz? De maneira institucional, tu conceito muda, tu vê que, tipo assim, ó, agora realmente, se ele falar para mim, chega, eu tenho que dizer, eu tenho que abaixar a cabeça, né? Uhum. Então, o elo aumenta, a adesão entre ambas as partes aumenta, né? E foi muito impactante, porque, só para concluir, né, Chico? No começo, para mim, foi uma grande surpresa, porque quando começou o processo, eu não sabia que os dois eram homoafetivos casados há mais de 20 anos, né? Uhum. Então, eu fui descobrir porque a assistente social me chamou um dia como se fosse uma coisa de outro mundo, tá entendendo? Para me explicar isso. E eu falei, gente, tranquilo, para mim não foi difícil absorver esse contexto, sabe? Uhum. E como é que é? Como é que era, a gente já sabe. Não foi Eu tô aqui, eu tô bem emocionado. Eu tô quase chorando. Eu não gosto de chorar em live. Não gosto, que é ridículo. É ridículo. Daí todo mundo fica vendo anos a fio, fica lá no canal vendo eu chorando. Mas eu tô muito emocionado mesmo. De saber do outro lado como que é essa sensação de pertencimento. Que eu acho que essa que é a Sim, palavra, sim, né? sim, sim. E você acha que foi algo importante o fato deles serem um casal homoafetivo, ou tanto fez como tanto faz? Se viesse um hétero afetivo ou homoafetivo, o importante era ter esse pertencimento? Ou. Então, né? Porque isso Ah, é uma coisa que se questiona muito, né? Eu sou monoparental. Eu não casei. Eu não tenho companheiro. Companheira dá até para bater na madeira. Mas assim, eu não tenho companheiro. Eu adotei sozinho, são as minhas escolhas. Né? Eu claro. imagino, assim, nessa altura do campeonato, eu chegando e dizendo, olha, a gente já tem 2 filhos. Eu já tinha o Cristiano e a Cristine. Chego lá em 2019, a gente vai ter mais 3 agora. Vamos ter 5. É Realmente é uma pesado? coisa. É difícil, assim, É. arrumar. Eu acho que o casamento acabava, né? Então eu. Ai, meu Deus. Eu vou perguntar para o Giovanni e para o Adão. O que vocês acham, né, de postergar o processo? Mas saber também, na tua visão, como é que é ter 2 pais. Tu tem o pai Adão, tu tem o pai Giovanni. Um que Uhum. cozinha muito bem, o outro que cozinha melhor ainda. Tô Né? gordinho. Peguei com eles aí 10 quilos já na pandemia. Quem não tá gordo na pandemia tá com algum problema muito sério. Quem não Sim, engordou peço perdão pelo carro da pizza e pelo barulho, mas faz parte, é. né? Então, Mas assim, conte pra gente como é que é essa sensação. Tu enfrentou, eu lembro bem no começo, tu enfrentou algumas situações meio ruins por causa disso. sim, Primeiro, sim, porque sim. você não estava preparado e a sociedade muito menos. Né? Sim, Infelizmente, a sim, gente vive ainda numa sociedade indo ladeira abaixo sobre isso, mas a gente vive sim, numa sociedade ainda muito preconceituosa. E depois eu queria verdade. falar, eu queria 3 minutos para falar sobre essa questão de preconceito. Mas como Claro. é que foi? Quero saber a sensação. Essa sensação e como é que foi o andamento dessa adoção Ó, por um casal homoafetivo.
Vamos lá, né? Para mim, no começo foi estranho, tá? Foi estranho. Vou ser extremamente sincero, tá? Por Não vou favor. aqui, né? Isso. Não vou dizer assim, a gente foi lindo, foi maravilhoso, foi perfeito. Para mim, não deu nada. Não. Eu tive que realizar o entendimento de muitas coisas na minha cabeça, sabe? Porque a minha família biológica, né? Que é a primeira família aí, né? Era uma família toda de igreja, de ir na igreja, e na casa lá, às vezes, vem na igreja também, né? Então, foi um nó na minha cabeça, sabe? Só que, ao mesmo tempo, eu me sentia tão abraçado por eles que o sentimento venceu, o sentimento e a razão, sabe? Venceu esse lado que eu tinha de não entender essa questão, entendeu? O conhecimento Então, venceu, né? né? Você conheceu. É, Uhum. isso. E eu percebi que estava acontecendo uma relação entre nós, né? Claro, né? Eles tiveram que me explicar muita coisa, explicar como funcionava, explicar, né? A gente é assim porque a gente se ama, né? E sabe, eu comecei a ter muita admiração e muito respeito por eles, sabe? De realmente entender, de eles me darem a oportunidade de entender a realidade deles. Isso para mim sem preço, né? Eles me deixarem participar da vida deles, porque querendo ou não, eles são um casal, eram no sentido de ser solteiros, de poder curtir a vida, fazer outras coisas, não, eles escolheram me pegar para criar, né? De dar uma oportunidade. E isso priva Uhum. eles de fazer uma série de questões, né? Porque eu não sou uma pessoa fácil, eu sempre fui uma pessoa muito difícil. Eu falo isso de peito aberto, né? Eu sempre fui uma pessoa de pegar e eu quero assim, quero assado, não, Eu sabe, de botar a discordo. perna. Todas as vezes que tu vem aqui em casa, tu lavou a louça. Pessoa difícil é aquela Não. visita que vem, come e vai embora sem lavar a louça. Pra mim, você é fácil. Mas isso aí é o Pra mínimo, mim, né, você Chico? é... Mas não. Pra mim, você é uma pessoa fácil de lidar. E falando como o teu pai Adão, filósofo, falaria, né, nessa questão do preconceito, nós temos que transcender o senso comum. O senso comum vai falar muita coisa. A gente tem que passar do senso comum para o bom senso. Sim. Então, o senso comum vai falar muita coisa sobre gays, vai falar muita coisa sobre negros, vai falar muita coisa sobre gente mais velha ou gente mais nova. E o conhecimento, que é sair do senso comum e ir para o bom senso, ele vem através da humanização. Né? Eu estou passando agora por um processo, 3 minutos, tá? Já voltamos para ti, mas assim, eu estou passando por um processo Sim. que eu estou tentando enxergar o lado das pessoas que são encarceradas, as pessoas que estão presas. Eu sou classe média, sempre fui classe média, criado na classe média, eu tenho muito preconceito. Então, quando eu vejo que eu tenho um preconceito, o que eu faço? Eu, primeiro, tento humanizar. E para se humanizar, a gente tem que ouvir a história, tem que conhecer a Sim. pessoa, daí você consegue Sim. fugir do senso comum e ir para o bom senso. Às vezes você está lá no senso comum e o senso comum está certo. Por exemplo, não tome um banho quente e vá para o vento. Isso é senso comum. Tu vai ficar resfriado. Sim, mas às vezes tu vai Sim, lá e tu sim. descobre por um grupo humano, não, eu respeito, ou eu não gosto, mas eu fico tranquilo. Eu não gostei do que eu vi, mas eu fui lá e vi, entendeu? Eu acho isso muito importante. E sobre essa questão de casais homoafetivos, eu acho que é muito isso. Ou preconceito, você citou aí da tua família biológica, que ela é muito religiosa. Tem pessoas que são muito religiosas e transformam a religiosidade em algo lindo. Tu tem situações aqui, eu tenho a irmã Terezinha, o padre Alcione, que são da minha igreja, né, que eu sou católico, que fazem trabalhos de uma abnegação que eu não chegaria nem perto. Então, isso é fantástico também, né? Mas é sério, eles fazem coisas que eu não estou disposto. Eu não faria voto de pobreza, por exemplo. Eu faço, ajudo, mas eu não faço voto de pobreza. Eu tenho uma vida confortável. Mas voltando, então tivemos isso da homoafetividade. Hoje é uma coisa que tu nem se liga mais. Não. Aí, dando só, né, uma continuidade, né, eu lidei... eu aprendi a não ligar. Né? De que maneira? Com os enfrentamentos que eu tive.
Infelizmente, o qual eu meio que eu vivo hoje, o meio da engenharia, né, que eu gosto muito e eu tenho até uma tatuagem do símbolo da engenharia, né? Mostra de novo, que eu não consegui ver. Só fez assim, meu filho. A gente tá numa live, demora. Ainda Aí, baixa agora, mais tá um vendo? pouco. Aham. Ai, mãe, olha, mãe, eu vou fazer uma igual. A minha mãe adora tatuagem. Tu vai ver, deixa ela comentar. Ela adora, adora. É o símbolo da Tá, engenharia fala. elétrica, né? E nesse meio onde eu trabalho, né, para alguns profissionais, isso é muito inconcebível, né? Nem por questão religiosa, por questão de da pessoa não ter ciência de como funciona, né? Ser uma pessoa que falta um pouco de humanidade, sabe? Aquela coisa daquele processo contínuo diário de fazer a mesma coisa todo dia. E eles perguntavam assim dos meus pais quem era o homem, quem era a mulher, eles tipo coisas idiotas assim, que perguntas que beiravam, né? Uhum. Muitas das vezes eu ficava quieto por não ter coragem de responder. E eu, a partir do momento que eu comecei a responder às pessoas, de começar a fazer esse enfrentamento e fazer a defesa do LGBTQIA+, né? Foi um momento que as pessoas viram assim, ó, a gente sabe do Nelson, mas não vamos cutucar a onça com a vara curta. Hoje, né, as Uhum. pessoas me respeitam muito mais, né, nesse sentido, porque politicamente eu me posicionei, né? Mas atualmente, assim, nossos vizinhos nos respeitam, porque tem problema com o vizinho, tudo mais. E aqui em casa, todo mundo que vem respeita a gente. Quando eu converso com alguém, né, à primeira vista, as pessoas me respeitam também. Então, foi um processo que hoje, para mim, é normal. Eu vou ali embaixo, eu chamo de pai, os dois olham, eu acho isso fantástico, né? Imagina, Uhum. né? Meus amigos, eu penso assim, né? Meus amigos devem ter inveja, né? Porque eu tenho dois pais. Chamo um e os dois olham, né? Então, tipo Uhum. assim, aí no Dia das Mães eu não dou presente, no Dia dos Pais eu tenho o custo em dobro, né? O que é justo. Uhum. Mas assim, cara, pra mim hoje é um processo extremamente natural, tá entendendo? E dou graças a Deus, assim, por várias pessoas entenderem isso tipo, as pessoas que se relacionam comigo também entender muito bem isso, porque até para entrar num detalhe, uma coisa, um detalhe mais aí, até para arrumar namorada foi um pouco difícil, sabe? De explicar, sério, Se tá tem difícil mulher. pra ti, imagina pro resto, meu filho. Se tá difícil pra ti, que é bonito, inteligente e tudo mais, tu Ah, imagina pro resto como é que obrigado. tá. Tá, Porque olha. tem relacionamento que eu chegava pra menina e falava, ó, meus pais são gays. A menina olhava assim, como assim, sabe? Por causa que a família dela também, ela conversava com a família e a família olhava isso de uma maneira esquisita, né? Então acabava tendo discussões na família da menina. Às vezes, hoje eu tenho uma namorada que superentende isso e eu acho isso muito fantástico, sabe? Pedagoga já também, né? Então é uma mente extremamente evoluída. Então, o que eu queria dizer é isso, sabe? Para mim, hoje é algo normal, né? Para mim, isso é minha família, eles me dão um afeto e carinho que a minha família biológica não me deu. E são pessoas que hoje eu agradeço, principalmente o Adão, né? Por ser a pessoa de mente muito brilhante, e o Giovanni por ser carinhoso e, cuidar, e zelar pela nossa família, sabe? E agora, depois de passados esses anos todos, que você teve a desvinculação lá com a família primária, você tem algum contato com eles, não? Tu tem vontade de ter contato? Tem, Desculpa, mas agora não tem, tem tem. nada a ver mais com a live, tá, gente? Agora é eu, Francisco, que estou perguntando. Agora sou eu, uma coisa de Tenho, meu interesse, tenho. porque eu tenho muita curiosidade. O Cristiano e a Cristine, o Cristiano não foi ver o processo dele até hoje. Ele não quis, ele completou 18 anos, ele não quis ver o processo. E muitas vezes eu convidei eles. Eles têm irmãos biológicos, né? Eles têm mais dois irmãos biológicos que não tem nada a ver com o rolo que deu com a família biológica, família primária deles. E eu questiono se eles não queriam ter esse contato. A resposta até hoje é que eles nem lembram. E é muito curioso também que quando vieram os trigêmeos, a Cristine falou assim, pai, parece que eu sempre estive aqui. Que eles que são adotados. Eu não sou adotada. Na cabeça dela, ela não é mais adotada. Eles é Que que legal. são, né? Eles quando chegaram. Hoje em dia, eu acho que ninguém mais nem percebe. É uma bagunça tão grande que ninguém mais percebe. Mas quando eles chegaram, ela teve esse texto. Ela falou assim, parece que eles que são adotados. Eu não sou adotada. Eu não me sinto adotada. Às vezes eu me lembro que eu sou adotada, mas quando me falam, mas eu não me sinto. Então, mas me conta, tu tem vontade de ter contato? Tu tem contato?
de Então, alguma... sabe assim, agora à tarde eu estava na casa da minha tia, por exemplo, né, tia biológica, a Edja, né, uma pessoa super Uhum. querida, né, da família biológica são poucas desculpa a forma como eu vou falar, pode ser que eu esteja sendo desumano agora, mas são poucas pessoas que são aproveitáveis ter contato, né, e a Ed já é uma pessoa que ela vai na igreja e tudo mais, mas ela vem aqui em casa, né? Respeita meus pais, me respeita, conversa comigo, a gente tem um diálogo muito aberto, ela faz pedagogia também no IFSC Campus Palhoça, ali, o campus bilíngue, né? Então, somente ela que eu tenho contato, o meu irmão, o Gabriel, o meu irmão mais velho, também tentou vir aqui em casa ter contato, mas por uma série de problemas que ele teve com meu pai, por ele ser uma pessoa de igreja muito preconceituosa, a gente tentou, mas a gente viu que realmente não deu e eu me afastei dele e é isso aí, cada um pro seu canto e já era, né? Porque eu acho que quando tu passa por um processo que te dói muito, né? Tu tenta, às vezes, reconstruir algo, né? Só que para não perder o laço de familiar, tipo assim, quando eu tiver um filho ou uma filha, falar assim, ó, eu vim daqui, né? Essa é minha tia, ou essa foi minha avó, só que não dá. Então hoje eu realmente eu até conversei com o pai, né? E hoje eu vou na casa da nossa família hoje. Vou todo mundo ali pra mim, essas pessoas que entraram depois na minha vida, assim, são pessoas que hoje eu tenho o maior enorme carinho e amor. E eu falo, e hoje, se eu tiver um filho ou uma filha, né? É eles que eu vou apresentar. Não vou apresentar minha família biológica, porque eu tentei manter o vínculo com as duas famílias, né? E realmente não deu. Então, porque eu gosto das pessoas, eu gosto desse contato humano, de conversar, de parar, almoçar, né? Só que eu hoje só tenho contato com uma pessoa e eu acho que também é isso e mais ninguém, sabe? Porque a família que eu tenho hoje é uma família que supera em tudo todas as pessoas que foram que são da minha família biológica. Uhum. E pensando que nós estamos na semana do ECA, você foi matéria, inclusive. Sim, Muito sim. legal a matéria, eu li, muito bom, muito legal a matéria. E tem uma parte lá do ECA que fala que toda a criança e adolescente tem direito à convivência familiar saudável, ou sadia, não vou lembrar o termo correto, mas é saudável, vamos colocar, né, como Uhum. saudável. E uma questão que tem muito a ver com essa nossa conversa é assim, o que aconteceu? Você foi adotado com 16, você estava numa casa lar, então você convivia com pessoas de 15, 16, 17 anos que não foram adotadas, né? Não tiveram esse direito assegurado. Você enxergou nelas, agora passado alguns anos, tu está com 23, então passados 5 anos, você enxergou uma grande diferença entre a condução que a tua vida teve e dessas crianças e desses adolescentes que chegaram aos 18 anos e tiveram que receber aquele carimbo, que eu não vou falar porque eu não posso falar palavrão, receber o carimbo do que se vira, te vira, entendeu? Eu ia falar outra coisa, É, mas assim, receber um carimbo, é, te vira. Tu acha que tem uma diferença muito grande a adoção de adolescente? claro. Nossa, Uhum. tipo, é indescritível a diferença, né? Porque é aquele sentimento que eu citei atrás. É o sentimento de você se sentir protegido e poder fazer demais coisas sabendo que tu tens aonde dormir, né? Poder contar com alguém. Isso é fundamental, porque na casa lá é meio que. Mesmo que depois eu moro na casa lá do seu Luiz, que foi um cara que foi meu pai, assim, eu sou muito grato a ele também, que ali é um espaço que foi muito excepcional, né? A casa lá do seu Luiz. Mas eu vejo que a casa lá também, ela não prepara muito bem essas pessoas quando para elas chegarem nos 18 anos, mesmo não tendo lugar para ir, porque o Estado não dá essa ferramenta também, né? Uhum. Eu tive muita ajuda dos meus pais em entender várias coisas, né? De tipo, filho, faz assim, de tipo, ser aconselhado, né? Uhum. Então, é toda uma outra perspectiva de vida, sabe? E eu vou citar alguns exemplos aqui, né? A gente teve o exemplo do Rony, a gente teve o exemplo do Maicon, a gente teve o exemplo do Lucas, e pessoas que moraram comigo. São pessoas que eles não terminaram o ensino médio,
né? Porque eles não conseguiram. Alguns moram na rua, alguns já partiram dessa para melhor também, digamos assim, né? Para não ficar complicado. Então, por se envolver com questões que não deveria. Alguns moram de aluguel e trabalham de dia para se manter à noite. E eu hoje, eu me vejo muito privilegiado pela oportunidade que a vida me deu de ser adotado, né? Eu acho que essa oportunidade, né? Elas têm que passar por isso, assim. E que tu Porque eu acho aproveitou. Porque que tu eu teve essa aproveitei. oportunidade e tu aproveitou também. Porque tem alguns casos que a gente tem a oportunidade e que as pessoas não aproveitam. Né? Sim, sim, sim. Esses jovens que tu falou realmente é emocionante. Eu tenho a história do Ronaldo, que não foi adotado, que é uma história muito legal. O Ronaldo também é uma história de superação gigantesca, que ele se saiu muito bem. Mas a gente tem muita história que não é tão positiva das pessoas que não foram adotadas, e é uma pena, porque hoje a gente poderia ter uma pessoa descobrindo a cura do Covid, que é uma dessa que não teve acesso a uma educação pública, um incentivo familiar ou da social para fazer. A gente podia ter alguém inventando um mega condutor. Não é só uma questão humana, minha parte pragmática também fala isso, né? Nós perdemos muito recurso. A gente Sim. perde muita gente boa. E pessoas Na casa lá, inteligentíssimas. Eu conheci todos que você citou aí, eram pessoas muito inteligentes. Muito sim, sim. inteligentes. Nossa, Muito o mal Rony, aproveitadas. o Rony, ele tinha uma habilidade. Um dia eu convidei ele para ele vir aqui em casa, né? Ele veio aqui em casa, ele olhava, porque aqui em casa tem alguns quadros que o do Giovanni faz, né? Ele olhava pro quadro, ele conseguia interpretar aquilo que o Giovanni queria dizer com aquela arte, sabe? E o Adão e o Giovanni olhavam assustados assim, tipo, um menino, né? Sem, sabe, de uma origem assim, muito humilde, conseguir fazer aquela leitura, para eles foi muito impressionante. Mas, ao mesmo tempo, o Estado não soube pegar ele e dar os devidos cuidados. Eu vou até citar o Rony aqui, uma coisa que aconteceu com ele, para ver que como às vezes não são escolhas e sim são acontecimentos. Um dia, eu já estava trabalhando e fui levar um Rony para fazer entrevista, sabe? Uma entrevista que ele ia fazer numa empresa para carregar algumas coisas. E o Rony, ele pegou e sentou numa salinha junto comigo, e o cara, dono da empresa, passou e olhou pra gente e não falou nada, né? Ele pegou, o cara entrou na sala, né? E lá de dentro ele começou a falar coisas que a gente começou a ouvir. Cara, quem são esses meninos que são bandidos? Tipo, não lembro muito bem, que agora me esqueceu, me falou uma. Negro ainda aqui, que eu vou fazer com eles? E nisso o Rony ouviu tudo isso. E eu também. Aí o Rony me falou, cara, entre estar aqui e estar no tráfico, onde eu tenho muito mais respeito e ganho mais dinheiro, eu prefiro o tráfico. Sabe? Eu não tive uma resposta para dar para ele, porque infelizmente Ai, naquele meu momento ele filho, tinha razão. olha, a gente não pode desistir, né? Mas dá. É, É né? muito cruel. É pesado, É sabe? Foi pesado, muito, foi um é momento muito. difícil. Mãe, desculpa, mãe, mas é muito foda. A minha mãe não me proíbe de falar palavrão em live, mas é muito foda. É umas Sabe? coisas O muito Maicon fodas. também foi um cara que teve uma oportunidade de ouro, cara. O Maicon foi um cara assim que um cara ia adotar ele, né? E por questões pessoais do cara, por cara era de uma religião, para ele ser um afetivo também, o Michael não quis, né? Hoje o Michael tá na rua também. Então, claro, né? São exemplos que eles já tiveram oportunidades, mas eles não tiveram preparo psicológico para se citar nessas situações dentro do setor de acolhimento. Eu acho que o Estado, nesse momento, ele foi falho em dar a devida educação, o devido atendimento psicológico para essas pessoas compreenderem como a sociedade ela dá oportunidades, mesmo que elas não sejam as oportunidades que a gente deseja, mas são oportunidades que naquele momento são as melhores para a gente. Né? E Uhum. entender e conceber isso é importante. Por exemplo, no programa Novos Caminhos que eu participei pelo Sistema S, eu fiz quase 30 cursos de qualificação, metade deles eu não gostava. Mas foi uma oportunidade que eu vi de enriquecer o meu currículo e mostrar para as pessoas que eu estava disposto a aprender, pegar essa oportunidade, e mostrar para as pessoas que eu estava preparado para um próximo nível, que eu estava preparado para dizer para as pessoas assim, gente, agora podem dar as oportunidades que eu faço e que eu vou levar isso para frente e vou tentar mostrar para as pessoas que vindo da casa lá é possível com a educação mudar o mundo, sabe? Foi Uhum. esse pensamento que eu abracei. Uhum.
E vai fazer bem mais, eu tenho certeza. Espero, Tu ainda é assim, novo. Eu sou bem mais velho, ó. Ainda vou fazer um monte de coisa. velho não, tu é jovem, Imagina, né? não, imagina tu que ainda é mais jovem do que a gente, já tem toda essa bagagem. Né? Eu com 23 anos, o que, que eu fazia? Era um monte de bobagem. Então, é maravilhoso. Gente, falta 8 minutos para acabar a live. Então, vamos fazer perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, a juíza, a doutora Ana, tudo bem, doutora? Como é que está a senhora? Né? Ele já faz a senhora assim, veio? A senhora colocou ali alguma coisa sobre Constituição Federal, eu me perdi. Eu sempre me perco, porque eu começo a bater papo e eu me perco aqui no comentário. Eu vi que a senhora se colocou. Então, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, só tem mais 8 minutos. Eu posso fazer uma fala, Chico, bem rapidinho? Fazer por causa paródia? Vamos fazer paródia. Eu gosto. Qual é a música que a gente vai fazer? Então, né, eu sempre gosto de dizer que o ECA ele foi muito importante nesse processo, né, de dar essa condição para nós quanto seres humanos, né? Porque se não fosse o ECA, não teria um setor de acolhimento, não teria esse processo de adoção, né? Se não fosse o ECA, onde eu estaria? Né? Primeiro, eu acho que esse olhar institucional das leis que a gente tem é um olhar muito importante. Eu deixar muito essa fala aqui, assim, que a gente tem que observar que é muito importante a gente ter pessoas que possam representar essa parte da sociedade para que possam fazer valer, né, essas questões. A Eliane perguntou quais os projetos do Nelson Matheus. Ele falou em criar uma escola. Conta aí pra gente. Então, né, meu primeiro sonho, na verdade, é ser doutor na minha área, na área de engenharia. E, posteriormente, se der tudo certo, eu quero fazer uma escola, né, de nível técnico e nível superior, né, tipo uma faculdade, com o nome da professora Maria Tereza Gevaerd, né, se der tudo certo. E mostrar para as pessoas, e poder mostrar para as pessoas que, mesmo vindo de origem difícil, né, é possível chegar onde as pessoas quiserem, tá? Dar oportunidade para as pessoas que não têm condições, dar oportunidade, indiferentemente de nota de Enem, essas coisas. Se a pessoa demonstrar que tem força de vontade, eu acho que é o melhor pré-requisito para você entrar no nível superior, né? Só uma observação, eu queria parabenizar o nosso reitor eleito, Maurício Gariba Júnior, está aqui também, né? Obrigado, Maurício, por estar aí. Mas é isso, né? Tempos estranhos que a gente vive, né? Tempos muito estranhos. Coisas muito estranhas que estão acontecendo. Ladeira abaixo. Ok, mas vamos lá. Né? E eu queria outro projeto. Pode falar. Desculpa, pode falar. Não, conclui. Que eu quero fazer a última pergunta capciosa. O meu objetivo é esse, né, de mostrar para as pessoas, né, embora eu já faça esses discursos em alguns lugares, falar com algumas pessoas, né, eu vou em escolas hoje, eu vou nas casas lares também, quando me dá a oportunidade de falar com as pessoas, né, eu acho que isso faz um diferencial total, mostrar para esses jovens que investir no seu currículo em tempo de casa-lar é muito importante para que ele seja adotado. Porque quando as pessoas que vão adotar veem que aquela pessoa já está encaminhada no seu mercado de trabalho, ou de maneira que a pessoa já pode estudar, né? Quer dizer, que a pessoa já tem um encaminhamento na vida, para a pessoa que vai adotar isso já é muito importante, porque ela já tira aquele pensamento de que, olha, eu vou ter muito trabalho com essa pessoa. Né? Isso foi muito importante, porque o Adão ele melhorou dessa maneira, né? Tipo, olha, é um menino encaminhado, sabe? Eu acho que esse tipo de questão deve ser feito nas casas lares aí, né? E a pergunta capciosa, ninguém fez, você adotaria? Claro, com certeza. Com certeza. E faria a mesma coisa, adoção tardia. Sem nenhum problema, né? Eu faria adoção tardia. Tinha um jovem preto, com certeza, e mostrar para ele que mesmo ele tendo diferenças da sociedade criminalizando ele pela cor dele, porque eu também passei por isso, mostrar para ele que se ele unindo fosse, tipo, eu adotaria hoje um Rony da vida, né? Para mostrar para ele que é possível. Eu acho que a gente vai ter que abrir outra live, Chico, porque tá faltando 23 segundos. Não, a gente vai se despedir. Só não deleta, coloca ali para publicar. Gente, obrigado. Obrigado a todos que vieram, as pessoas bonitas, as que não são bonitas também, muito obrigado, gente. Foi muito bom ter vocês aqui. A gente não pode abrir outra rapidinho?
Pode. A gente abre outra, bem rapidinho. Então tá. Mas fica aí, gente. Essa, Fica aí, salva essa, pelo amor. Tá, salva essa, pelo amor de Deus, tá?